galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E é com imenso prazer que nós hoje vamos trabalhar o assunto acentuação gráfica. Caramba, o que é isso, Sidney? Vamos lá. Você provavelmente já estudou em algum momento, só que, com certeza, isso te trouxe algum tipo de trauma. Afinal de contas, você pegou lá na escola ou então em alguma gramática e viu que eram várias regras de acentuação. Aí nesse momento você com certeza ficou bolado. Talvez nem tenha estudado até o final, deixou de lado e foi estudar outras paradas mais importantes segundo a sua visão. E no final das contas, quando isso cai na prova, você tenta fazer no feeling, chuta, ou então você realmente se colocou à prova e caiu para dentro para poder estudar, mas viu que era muita coisa, viu que eram muitas regras, e sempre, toda vez que te perguntaram, você falava assim: realmente, eu aprendi, mas foi a custo de muito esforço. É um assunto puxado, é um assunto chato. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai traçar um quadro básico para acentuação, para que isso venha a facilitar a sua vida. Aí, você que nunca conseguiu estudar isso, agora vai ter uma facilidade tremenda. Então vamos lá. Quando a gente fala de acentuação gráfica, a primeira coisa que a gente tem de definir é que a gente trabalha uma acentuação tônica. O que é isso? A gente vai trabalhar uma sílaba mais forte. É a chamada sílaba tônica. E como é isso, Sidney? O que é a sílaba mais forte? É aquela sílaba que na hora que a gente pronuncia a palavra, na hora da prosódia, a gente acaba professando de forma mais forte. Então é isso que a gente chama de sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, aquela que a gente na hora da pronúncia acaba dando uma ênfase, beleza? Aí diante disso, diante da sílaba tônica, diante da acentuação gráfica, a gente tem de definir o posicionamento desta sílaba. Há três possibilidades. Aí por isso a gente trabalha as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. O que é uma proparoxítona? É quando a palavra tem a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. O que é uma paroxítona? É quando a sílaba tônica está na penúltima sílaba. E o que é uma oxítona? É quando a sílaba tônica está na última sílaba. Detalhe, eu já tenho de ser esperto, porque para a palavra ser uma oxítona, ela tem de ter o quê? Duas sílabas e a sílaba tônica estar na última sílaba. Porque se ela só tiver uma sílaba, a gente já sabe que vamos chamar de monossílabos tônicos. Tranquilo? Então vamos lá. Só a título de exemplificação, observem aqui, ó, oxítonas. A última sílaba é a tônica. Então, exemplos: urubu, motel, marajá. Reparem que na hora da pronúncia, de forma mais aguçada, você vai perceber que realmente a pronúncia da última sílaba ficará mais forte. Aqui, ó, urubu, motel, marajá. Então, realmente, a oxítona tem a sílaba tônica na última sílaba. Agora aqui, paroxítonas, em que a sílaba tônica está na penúltima sílaba. Reparem, cigarro, janela, lápis. Então, realmente, a sílaba que a gente proferiu com mais força sempre esteve na penúltima sílaba. Já nas proparoxítonas, a gente já sabe que a sílaba tônica estará na antepenúltima sílaba. Exemplos aqui, ó: gramática, tóxico, né, cara? Tóxico não, ó, tóxico, é isso mesmo, né? Quase que sai um tóxico, olha que feio que ia ser. Semântica, então a sílaba tônica sempre na antepenúltima sílaba. Agora, a gente estuda isso com casos específicos de acentuação, depois para poder detalhar como é que funciona a sua terminação e por aí vai. Mas eu vou traçar um perfil básico. Aí depois a gente vai revisar ainda assim com aquilo que aparece na gramática. Mas acompanha aqui comigo um perfil básico. Então vamos lá. É muito importante a gente saber o processo da proparoxítona, o processo da paroxítona
e o processo da oxítona. Aí, meu companheiro, você provavelmente já dominou isso na época que você estava no seu ensino fundamental. Afinal de contas, é o momento que a gente mais estuda, no primeiro segmento do ensino fundamental e também naquelas séries iniciais que antigamente a gente chamava de CA, né, que era a classe de alfabetização, que hoje em dia é o primeiro ano do ensino fundamental. Então, primeiro segmento do ensino fundamental, a criança ainda precisa aprender a pronunciar algumas palavras que não fazem parte do seu vocabulário, e é para isso que serve o processo de acentuação, para definir a forma correta daquele companheiro ali aprender a falar. Então acompanha aqui comigo. Você vai lembrar qual é a regra básica da proparoxítona. Todo mundo vai lembrar. Todas são acentuadas. Então, aqui não tem o que ficar gravando. É uma proparoxítona? Então todas são acentuadas. Por isso que nos exemplos, gramática, tóxico, eu não lembro o outro. Deixa eu voltar aqui para a gente ver. Semântica. Eu não ia lembrar mesmo. Então, olha só. Todos esses exemplos são proparoxítonas, porque a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba e quando isso acontece, a gente acentua. Se a pronúncia é fechada, a gente bota um acento circunflexo. Se a pronúncia é aberta, a gente bota um acento agudo. Então vem aqui comigo. Agora, onde é que o bicho vai pegar? Vai pegar aqui, ó, entre a oxítona e a paroxítona, porque se você lembrar, você vai perceber que são várias regrinhas. Só que a gente vai traçar um perfil. Porque a paroxítona e a oxítona, elas são confluentes. O que isso significa? Que o que acontece em uma, obviamente, não vai acontecer na outra e vice-versa. Aí, com certeza, quando você estava no ensino fundamental, o professor, para poder falar de sílaba tônica, ele falou das vogais. Afinal de contas, só existe sílaba se existir uma vogal. Então, ele falou do A, do E, do I, do O e do U. E aí, dependendo do professor, ele deve ter dividido essas vogais em semivogais e vogais, ou então nas verdadeiras vogais e nas falsas vogais. Então, ó, verdadeiras vogais, ou então falsas vogais, ou então semivogais. Aí, quem eram as vogais? As verdadeiras, né? Era o A, o E e o U. O I e o U, dependendo do professor, era a semivogal ou então as falsas vogais. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Vai botar o A, o E e o U, mais a terminação em e os seus plurais para que seja um elemento básico da acentuação. Então, as, es, os, ens. E aí o que isso vai significar? Se for uma oxítona terminada em a, e, o, em, ela simplesmente tem acento. Exemplos: sofá, café, cipó, também, parabéns e por aí vai. Agora, se o que acontece em uma não acontece na outra, obviamente as paroxítonas terminadas em a, e, o, em, elas simplesmente não têm acento. Exemplos: bola, moleque, bolo, item e por aí vai. Aí você vai pensar assim: ué, Sidney, então praticamente não cai paroxítona na prova? Praticamente a gente não tem palavras paroxítonas acentuadas? Não, muito pelo contrário. Acaba tendo muita palavra paroxítona acentuada e, consequentemente, muita palavra paroxítona na prova. Porque elas não vão receber o acento nestas terminações a, e, o, em e os plurais, é claro, as, es, os, ens. Mas em qualquer outro tipo de terminação, haverá acento. Então vamos lá. A gente pega aqui a palavra útil. Reparem, a palavra útil, ela é uma paroxítona. Só que ela é uma paroxítona terminada em L. E aí veja comigo. L está aqui, ó, no nosso quadrinho básico, no nosso perfil básico.
Não, então não está. Então, é uma paroxítona terminada em L. Aí, como eu disse a vocês, não vai ter acento nestas terminações do nosso quadrinho básico, mas em qualquer outro tipo de terminação haverá acento. Então, a palavra útil é acentuada exatamente por ser uma paroxítona terminada em L. É assim que funciona. Agora, olha a palavra poker. A palavra poker, ela é também paroxítona, só que agora é terminada em quê? Em R, terminada em R. Tem R aqui na listinha? Não, não tem R na listinha. Então, por isso, ela é acentuada. Só que aí, poker tem uma pronúncia fechada, e aí leva o acento circunflexo. Agora, diante disso, o avaliador sabe como derrubar o candidato. Ele gosta muito da paroxítona terminada em ditongo. E aí o camarada coloca, por exemplo, a palavra relatório. Qual é a intenção? Tentar derrubar o candidato pela falta de atenção, ou até mesmo pelas pronúncias. Então ele vai olhar para cá e vai reparar, ó, relatório, e termina com O. E se termina com O, quadrinho básico não tem acento, não é, Sidney? Mas aí reparem, ela não termina apenas com O. Não é uma vogal que está ali sozinha. Ela termina, na verdade, através de um ditongo. E se termina através de ditongo, com certeza vai ter acento. Então, toda paroxítona terminada em ditongo tem acento, meu companheiro. Agora, são palavras simples do dia a dia, como relatório, secretária, como água, égua e por aí vai. Agora, diante disso, o avaliador ainda vai tentar mais uma para te derrubar. Ele vai utilizar as paroxítonas terminadas em ditongo que possuem um til. Então, o camarada coloca aqui, por exemplo, órfão. Aí o que alguns candidatos pensam? A palavra já está acentuada, já tem o til, está tranquilo. E não é verdade. Quando a gente fala de acentuação, obrigatoriamente a gente fala de acento circunflexo e de acento agudo. É assim que a banda toca. Ah, sim, mas e aquele tal de acento grave lá da crase? Aquilo lá é um processo à parte, meu companheiro. É apenas para indicar uma fusão entre a preposição mais a artigo. Pode ver que a forma é até diferente. O acento agudo aponta para um lado, o acento grave aponta para o outro. É diferente. Agora, til não é acento. Til é marca de nasalização. Até mesmo porque se fosse um acento, a gente não ia falar órfão. A gente ia falar o quê? Orfão. E não é o caso. Então aqui, reparem que a sílaba tônica está na penúltima sílaba. Por isso é uma paroxítona. E é uma paroxítona terminada em ditongo. Portanto, acentuada. Até aí, tudo bem? Beleza, não é? Agora, o avaliador, ele pode trabalhar com palavras que realmente podem derrubar o candidato, mas aí você tem de ficar atento. Então vamos lá. Olha uma palavra interessante para cair na sua prova. Você já anotou esse quadrinho básico? Anotou, né? Anota aí, dá um pause, anota, deixa no teu caderninho para você poder acompanhar. Ó, eu vou colocar aqui umas palavras, né, para a gente poder acompanhar isso daqui de forma mais clara. Só vou apagar para não ficar tão poluído visualmente, afinal de contas o nosso quadrinho aqui é pequenininho, né? Então acompanha aqui comigo, ó. Palavra interessante para cair na prova é a palavra hífen. Aí, para a gente poder fazer um trabalho aqui, eu vou colocar a palavra item aqui do lado. Aí nós vamos avaliar essas duas palavras no singular por enquanto, ó. E aí você vai reparar que no seu quadrinho tem lá A, E, O, EM, EM. E os plurais, não é? Então, quando é oxítona, é acentuada. Quando é paroxítona, não é acentuada. Então, olha para a palavra item. Ela é uma paroxítona terminada em EM. O EM, que está no nosso quadrinho. Portanto, ela não leva acento. Agora, olha a palavra hífen.
ela é uma paroxítona também, e ela também é terminada em "em". Olha só que parada louca. Só que é o seguinte, não é terminada em "em", ela é terminada, na verdade, em "n". E o "n" não está lá dentro daquele nosso quadrinho básico. E se não está dentro do quadrinho básico, a palavra hífen é acentuada. Então, item não é acentuada. Hífen é acentuada. Agora vamos jogá-las para o plural. Eu vou botar hífens e itens. Avalia comigo primeiro a palavra itens. Ela também é paroxítona e é terminada em "ens", que está lá no nosso quadrinho. Então, se é terminada em "ens", ela não leva acento. Mas aí olha o problema com a palavra hífens. Ela é paroxítona terminada em "ens", que está no nosso quadrinho. Então a palavra hífen no singular tem acento, mas a palavra hífens no plural, ela não tem acento. E se você tem o hábito de mandar muita mensagem aí no WhatsApp, né, SMS, essas paradas assim, você vai reparar que o teu celular, ele corrige colocando hífens no plural. Afinal de contas, se hífen no singular tem um acento, como é que hífens no plural não vai ter? Mas a verdade é que não tem, por ser uma paroxítona terminada em "ens". Então, meu companheiro, grava isso para a sua vida. Não dá mole, porque o camarada pode tentar te derrubar com esta expressão, ok? Agora, tirando isso daqui, a gente tem mais um outro elemento básico. Esse era o processo básico, o primeiro processo. Agora, qual é o segundo processo básico? É o hiato. Então, vamos dar uma estudada rápida no hiato. Ó. Quando a gente pega o hiato, o que é o hiato? O hiato, conceitualmente falando, é uma lacuna. É um processo de isolamento. Afinal de contas, você já deve ter escutado alguém falando assim, sei lá, dando uma entrevista, um artista. Ah, houve um hiato na minha carreira, né, na minha vida. É porque teve uma lacuna. E aí, dependendo da situação, dependendo do contexto, é óbvio que não é algo bacana a ser lembrado. É uma lacuna em que o camarada deixou de progredir naquele segmento que ele trabalhava, ou então em sua vida pessoal, sei lá. Mas hiato é um elemento de isolamento, é um hiato, né? É uma lacuna. E aí pensa comigo, se é um elemento de isolamento, se é uma lacuna, eu vou isolar um termo. E aí eu tenho as vogais e as falsas vogais. Eu tenho as verdadeiras, A, E, O, e eu tenho as falsas, I e U. Quem você vai isolar? A pessoa que é verdadeira na sua vida ou a pessoa que é falsa? O falso, não é não? Então aqui a gente vai isolar o I e o U. Então, vamos trabalhar nas regras de hiato com as letras I e U, sozinhas ou acompanhadas da letra S. E aí vamos ver alguns exemplos. Ó. Saída, saúde, faísca e por aí vai. Então vamos lá. Ó. Reparem. Saída, saúde e faísca. Em saída, o I ficou o quê? Isolado. Sa, I, da. Em saúde, o U ficou isolado. Sa, U, D. Beleza. E em faísca, ó. Fa, isca. O I não ficou isolado, mas ele ficou acompanhado da letra. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Laki, com muito orgulho, muita satisfação. Estou aqui para apresentar uma super proposta pedagógica específica para o concurso do Instituto Federal do Ceará 2021. É isso mesmo, edital publicado, edital na praça, e nós, claro, aqui da Lá Concurso, uma grande tradição em oferecer cursos para universidades federais e para institutos federais. Não podíamos deixar de fora
dessa grande oportunidade. Então vem comigo, edital publicado, edital na praça, né? Nós teremos 3 grandes cursos. Nós teremos esse curso, que é o assistente em administração, teremos um curso focado para o cargo de administrador e nós teremos um curso também que é conhecimentos básicos, né, que é a parte da legislação e mais língua portuguesa. São 3 oportunidades aí para vocês estudarem conosco, né? Então vem comigo. Este curso, né, curso aí, né, bastante competitivo, focado no cargo de assistente de administração, por apenas 10 parcelas de R$ 90. O prazo de acesso, 90 dias, e o nosso Personal Coach começa no dia 11/10. Professor, o que é o Personal Coach? Personal Coach é a nossa metodologia, que é uma metodologia baseada na administração, que é o regime de metas. Quando uma pessoa trabalha em regime de metas, ela vai se motivando na medida do que cumpre as metas. Então, segunda-feira você tem uma meta, você foi lá, ficou no farol verdinho, terça você tem outra, quarta e assim por diante. O que acontece? Lá no final do curso, você brincando com o regime de metas, ranking, a gente vai ranquear vocês, o que vai acontecer? Você vai ter lá um resultado super positivo, né? Digo para vocês, eu desconheço algum aluno nosso que dá lá concursos, que cumpriu 100% as nossas orientações pedagógicas, que não ficou competitivo. Pode ter certeza disso. Se você cumprir nosso Personal Coach, você tem tudo para ficar competitivo. A data da prova é no dia 11/12, né? Muito curto aí, o edital aí não é muito complicado o conteúdo programático. As inscrições vão até o dia 7/10 e a banca examinadora é a banca IDECAM. Próximo cargo é o próximo curso nosso. Olha aí que barbada, 10 parcelas de R$ 15. Você vai ter língua portuguesa e mais conhecimentos gerais, que é a parte de legislação. Também prazo de acesso 90 dias, né? E o terceiro curso nosso é o curso focado para o cargo de administrador. Apenas 10 parcelas de R$ 40 e também tem um cargo, tem o Personal Coach, né? Olha, eu sempre gosto de tirar um print do edital. Aí, edital publicado, edital na praça, dia 8 de setembro. As vagas, né? Ó, administrador, tem que ter curso superior à administração, mais registro no conselho, 2 vagas imediatas e no máximo aí nós temos aí 9 vagas aí para o quadro de reservas, né? Assistente em administração, no total 49 vagas. Ó, ensino médio profissionalizante ou médio completo, 49 vagas, né? Excelente oportunidade. Então, este concurso nós teremos no total 225, 49 vagas para provimento imediato, né? E no total 225 para ficar na fila de espera. Professor, como é que vai ocorrer essa prova, né? Então, na prova, nós temos aqui essa prova, são 60 questões, múltipla escolha, 4 alternativas, 10 de língua portuguesa, 10 de parte de legislação, que é o decreto do Código de Ética do Poder Executivo Federal, o Estatuto do Servidor Público Federal, isso aqui é a lei Processo Administrativo Federal e as 2 leis específicas de carreira aí e do sistema de educação profissionalizante do Brasil. Todas as leis nós temos gravadas e mais os conhecimentos específicos, né? Este concurso, atenção, tem um prazo de validade de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, ou seja, 2 anos. Então, durante esses 2 anos, se você ficar ali entre os 225 alunos aprovados, né, no cadastro de reserva, digo para vocês que há a possibilidade real de quê? De você ser chamado nesse concurso. Então, uma grande oportunidade. O nosso curso de língua portuguesa, que é o Conhecimentos Básicos, que é 10 de R$ 15, né? Você tem um curso completo de língua portuguesa, com o nosso grande mestre, professor Sidney Martins. Você tem legislação específica, todas essas aulas foram gravadas por mim, estão todas elas atualizadas, não tem nenhum artigo desatualizado. Eu acabei de fazer essa revisão, todas as aulas aí são super atualizadas, né, essas aulas nossas aqui, e já estão disponíveis na área do aluno, né? Assistente de administração, o que vai diferenciar o nosso curso? Exatamente o módulo de assistente em administração. Temos aí raciocínio lógico, informática, né? Noções de administração, tudo dentro de uma grade só, né? Noções de arquivo, ética e responsabilidade, noções básicas de legislação, que aí é somente a parte de contratos, né? Noções básicas, então parte de princípios, de prazos, né? Noções de administração, de direito administrativo. Então esses são os módulos aí para o cargo de assistente em administração. E o cargo de administrador
as matérias específicas, né? A parte aqui de administração é hoje, licitação e contratos, né? Licitação e contratos, gestão de pessoas, projetos, regime jurídico dos servidores, que é o mesmo que está lá. Eu acho que nem poderia estar esse item aqui. Orçamento público e noções de informática. Então, essa aí são a grade prevista e nós montamos com base nessa grade o mais próximo possível. Tá bom, meus amigos? Então, esperamos vocês aqui na LAC Concursos. Forte abraço, tchau, tchau.